Olá, queridos alunos, boa noite a todos. Aqui, professor Natan Valentim. Bom, esta aula de hoje é uma aula introdutória acerca da tipologia textual. Neste canal já existe uma videoaula sobre esse conteúdo, porém, acredito ser pertinente regravarmos uma atualização, dado que o vídeo é antigo, certo? Mas a aula de hoje é apenas uma introdução, por esse motivo será uma aula bem breve, curta, apenas para debruçarmos de forma geral, certo? Acerca dos tipos textuais, que nada mais é a tipologia textual. Porém, numa outra aula, irei detalhar com mais ênfase, certo? Se assim der tempo, para vocês sobre a tipologia textual. Lembrando que a tipologia textual é uma disciplina da língua portuguesa, logo, é um conteúdo que também está descrito no edital da Polícia Militar de Minas Gerais do ano de 2023. Bom, teremos na língua portuguesa cerca de 5 tipos textuais. O que seria isso? Vamos ter o tipo que é descritivo, narrativo, dissertativo, expositivo e o injuntivo. Logo, somará 5 espécies de textos, ou seja, 5 tipos de textos. E é isso que você precisa saber, certo? Para mandar bem na sua prova do concurso da Polícia Militar. E logo, é importante que você saiba diferenciar um tipo textual do outro, certo? A exemplo aqui, o gênero narrativo, tá? O tipo narrativo, a tipologia narrativa, ela vai ser uma narração, ou seja, vai contar uma história incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos, certo? Peguemos como exemplo, tá? Histórias como, por exemplo, crônicas, tá? Como, por exemplo, contos, onde teremos a figura do narrador, certo? Eu posso pegar, por exemplo, aqui, não está na minha posse, deve estar lá na outra sala, o livro que fala sobre a história do Pinóquio. Se você for ler a história do Pinóquio, você vai perceber que é um texto que vai narrar. Porém, teremos a participação dos personagens dentro daquele texto, dentro daquele livro. Então, o gênero, tá? O tipo narrativo, ele vai ter a narração. O seu forte é a narração. Então, de forma majoritária, você vai encontrar no texto narrações, tá? Feito pelo narrador. E o narrador poderá assumir postura como de um narrador onisciente, onipresente ou onipotente, tá? Então, a figura do narrador poderá ser um narrador que vai participar também da história. Ou poderá ser um narrador que apenas vai contar sobre a história, sem se envolver, sem assumir a posição de um protagonista ou sem assumir a posição de um coadjuvante, certo? Então você vai ter que ler o texto e entender se aquele tipo de texto é uma narração, certo? E se caso cair na prova um texto para que você leia e opte se é um texto narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo, você vai ter que ler o texto e perceber características que faz menção a um tipo narrativo. E isto, vamos perceber que é a forma de você contar uma história, de ter um ambiente que logo vai ser o espaço, de ter o tempo, de ter personagens, certo? Então, logo vamos perceber que trata-se da figura de um narrador. Pronto? Um outro aqui que eu quero comentar com vocês é a tipologia descritiva, textos descritivos. Os textos descritivos vai descrever uma pessoa, um objeto, um local ou um acontecimento, certo? Então vai ser o ato de descrever. Um exemplo,
vou descrever o dia de hoje, tá? Vou descrever o meu dia de hoje, tá? Imagine que eu estou escrevendo. Hoje pela manhã, domingo, dia 14, eu acho que hoje é dia 14, né? Perdão. Hoje pela manhã, domingo, dia 16, estive fazendo o meu café da manhã e no decorrer do café da manhã percebi que faltava-se queijo. Então peguei o requeijão que estava na geladeira e substituí pelo queijo, certo? Porém, à tarde, como estava com muita fome e com preguiça de cozinhar, resolvi ir até a casa da minha mãe almoçar e após ter almoçado, resolvi voltar para casa, confeccionar provas para os alunos da escola pública onde leciono e agora à noite fui na igreja e agora cheguei para estar aqui ministrando essa aula para vocês. Ponto. Isto seria uma descrição, mas eu fiz uma descrição oral. Claro, com alguns erros, né? Porque eu estou improvisando aqui, então não dá tempo de corrigir em tempo real, certo? Se não fizer aí uma revisão, mas é apenas para vocês terem uma noção de um tipo descritivo. Então eu descrevi, tá? O meu dia a dia, desde o momento que eu acordei até o presente momento. Deu para entender? Certo? Então, repetindo aí, apenas para frisarmos, os textos descritivos vão descrever uma situação, uma pessoa, um objeto, tá? Um acontecimento. Pronto. Está descrevendo o acontecimento? Está descrevendo um assalto? Está descrevendo o ato de você comprar algo? Está descrevendo a situação de um país? É um texto descritivo. Beleza? Deu para entender? Outra tipologia que nós vamos declinar também numa outra aula com mais detalhes será o dissertativo, tá? Ou dissertativa. A tipologia dissertativa vai ter a finalidade de defender uma ideia, de defender uma tese, de expor uma opinião através de quê? Através de argumentações. A exemplo, teremos aí as redações do Enem, que serão redações dissertativas argumentativas. E nós sabemos se numa redação a banca pede-se o tema sobre o aborto, tá? E põe lá 3 propostas de texto, você terá que declinar se você é a favor, se você é contra e com base em quê? Com base em argumentos, com base em dados, com base em estatística, com base em informações, com base em citações bibliográficas para corroborar, para comprovar o seu ponto de vista. Logo, seria a sua tese. Deu para entender, então, o que seria um texto dissertativo? Beleza? Bom, também iremos tratar numa outra aula com mais detalhe o texto expositivo. Os textos expositivos terão a finalidade de apresentar um conceito, uma ideia ou informar sobre algo. Posso dizer aqui, com autoridade acadêmica, que neste quadro aqui, ó, de textos expositivos, podemos citar como exemplo os ensaios acadêmicos. Para você que não sabe o que é um ensaio acadêmico, você vai perceber que um ensaio acadêmico é um texto formal, tá? Uma espécie de artigo que vai somente apresentar ali a conceituação, certo? Vai apresentar ali a ideia de um autor, certo? E não vai fazer muito juízo de valor. Então, no caso, o ensaio acadêmico, vendo da minha perspectiva acadêmica, encaixaria aqui na tipologia expositiva, porque está expondo uma informação, está expondo um conceito, está desmiuçando uma conceituação e entregando para o público, certo? E um exemplo de expositivo também seria uma pregação, tá? Uma celebração religiosa, uma missa, certo? Então, uma missa, quando o padre chega na igreja católica e faz ali aquele momento da homilia, aquilo é algo expositivo, porém está oralizado, você está ouvindo, você não está lendo. A pregação também numa igreja evangélica também é expositiva, certo? Então, preste atenção e observe que isso está no nosso dia a dia. São tipos de textos que não está distante de nós. Nós convivemos com isso dia após o outro. Basta observarmos
basta nós assimilarmos, basta nós fazermos uma comparação para que isso fique fixo em nossa memória. E no momento da prova, no momento do concurso público, você dificilmente errará questões relacionadas com tipos textuais. Pegou a dica aí? Seguindo então? Numa outra aula, se der tempo também, iremos detalhar sobre a tipologia injuntiva, ou seja, textos injuntivos. O que seriam os textos injuntivos? Os textos injuntivos têm a finalidade, o objetivo de instruir alguém, de ensinar alguém, com o objetivo de levar o quê? De levar uma ação, de levar uma informação para alguém. Quais são os tipos de textos injuntivos, professor Natan? Teremos aí bula de medicamento, teremos receitas de bolo, teremos manuais de instruções para montar um guarda-roupa, montar uma cama, certo? Tudo isso daí são textos injuntivos. Pronto. É só isso, professor? É só isso. Bom? E você vai ver aulas aí no YouTube de professores falando sobre tipologia textual com 5 horas de aula. É desnecessário. Você não precisa de 5 horas sobre tipologia textual, porque é algo objetivo, algo simples, tá? Lembrando, esta aula é introdutória, então terei que gravar uma outra aula, certo? Gravar uma outra aula que certamente vai girar em torno de 1 hora, 50 minutos, 40 minutos a 1 hora, para que eu possa colocar aqui na tela para vocês, através de edições, recortes de textos, para que vocês possam aqui assimilar melhor o que é um texto injuntivo, o que é um texto expositivo, o que é um texto narrativo, o que é um texto dissertativo, o que é um texto descritivo, certo? Mas esta aula aqui é uma aula introdutória, certo? Por quê? Para que vocês aí possam também pesquisar por conta própria na internet. Vamos ter aí sites, certo? Que vai explicar de forma fidedigna acerca dos tipos textuais e dos gêneros textuais também. Porque gêneros textuais é uma coisa e tipos textuais é outra, tá? Então, o que acontece? Esse vídeo introdutório é apenas para que você não fique sem estudar, porque eu sei que tem muita gente que está estudando aqui pelo YouTube, está assistindo minhas aulas, espera eu postar aulas, bom? Então, isso daí é para que você tenha o quê? Um norte, tá? Tenha um estudo orientado, tenha onde seguir. Então, você que está estudando para o concurso da Polícia Militar, esta semana dedique a estudar sobre os tipos textuais, os gêneros textuais, certo? Leia alguns recortes de textos para que você consiga assimilar melhor. Assim que você vai aprender a diferenciar um tipo textual do outro, certo? Então fica a dica aí, tá bom, queridos? E desejo a vocês um bom estudo, um bom início de semana. Não desistam de estudar para o concurso da Polícia Militar. Sei que muitos de vocês estão cansados, são pais de famílias, mães de família, certo? Tem pessoas que trabalham de segunda a sábado, certo? Então, mas não desiste, porque este concurso, você sendo aprovado, você vai garantir um recurso, um dinheirinho a mais para a sua família. Você vai conseguir comprar o seu carrinho, vai conseguir quitar a sua casa, vai conseguir sair do aluguel, vai conseguir pagar um plano de saúde decente para os seus filhos, para a sua esposa, certo? Então não desista, tá? E se caso você não passar nesse concurso, eu devo ser também realista com você, porque isso pode acontecer, certo? Se caso você não passar neste concurso, me prometa algo, não desista, porque você vai tentar de novo, até conseguir passar. Beleza? Combinado então? Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, siga-me aqui no Instagram, @Nathan, NATHAN, _Valentim, com M no final, _prof, de professor. Também se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo em grupos de estudos,
certo? Para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Lembrando que sou formado pela Universidade Federal Fluminense em Letras e Literatura, possuo também formação em Segurança Pública e Privada pela Faculdade Realiza, possuo também 3 pós-graduação, tanto em Gestão Pública como em Gramática e uma pós também na área de Educação Especial. Também sou formado em Teologia, certo? E faço parte de 3 academias de letras. Academia de Teófilo Otoni, faço parte também da Academia Internacional de Literatura Brasileira e faço parte também da NALAP, que é o Núcleo de Letras e Artes de Portugal. Como também tenho poemas, poesias publicados, artigos também acadêmicos. Então, meu amigo, você está tendo aula gratuita com um especialista, com alguém que é formado na área. Então não fique aí desconfiado, não fique triste, certo? Porque eu fui ver um comentário aqui no canal e teve uma mulher que questionou onde eu sou estudado, onde eu formei, etc tal, certo? E em todos os vídeos, não em todos, mas grande parte dos vídeos, eu já comentei com vocês que eu tenho formação na área, que eu dou aula no estado de Minas, certo? Que eu dou aula em outros lugares também. Então, assim, as pessoas hoje, e não é vitimismo, tá? Que eu não sou vitimista, tá? Não me confunda com vitimista, com ativistas negros. Alguns ativistas, não todos, porque temos bons ativistas também, certo? Porque o que acontece hoje? As pessoas às vezes veem uma pessoa preta ensinando em alguns cargos públicos e acha que a pessoa chegou ali com algum favorzinho político, que a pessoa chegou ali na enganação, na mentira, e não é. Tem boas pessoas capacitadas que chegam nos cargos públicos, formam em excelentes faculdades com mérito próprio. E o que eu fiz na minha vida até então foi tudo com mérito próprio. Os estudos foi meritocracia, os cargos públicos não aceitei, até hoje não aceitei nenhum cargo de indicação política. E como sabemos, em época de campanha, os políticos de cidadezinhas pequenas, de municípios, né, vereadores, prefeitos, oferecem cargos para você apoiá-lo e fazer campanha, certo? E até o presente momento, na cidade que eu moro hoje, na última eleição, 4 políticos me procuraram. 4. Pedindo que eu ou votasse neles, fizesse campanha, fizesse vídeo na internet, na época era o Facebook, e eles me dariam um cargo na Secretaria de Educação. O que vocês acham que eu fiz? Vocês acham que eu aceitei? De forma nenhuma. Não aceitei e não aceitarei. Até o momento que eu estiver com a sanidade mental e um pouco da ética que me resta, não aceitarei cargo de indicação política em troca de favores, certo? Se um dia eu aceitar um cargo, que seja por mérito, que seja pelo reconhecimento do meu currículo e da minha profissão, certo? Então fica a dica aí. Um forte abraço a vocês. Bom domingo e fique com Deus. Tchau, tchau.